Queridos, eu quero nessa palavra aqui ministrar, amém? Vou tentar ser aqui um pouco conceitual, mas também quero ministrar essa palavra para abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus tem seus desafios, tem, as suas dificuldades, mas quando nós temos a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, nós podemos superar as dificuldades, nós podemos superar todos os desafios que temos pela frente, e assim nós recebemos o conforto que só vem dele. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar o seu coração, e tudo que você tem feito em relação ao reino de Deus, o Senhor há de abençoar, há de se manifestar e te dar conforto e consolo em todos os momentos. Amém? Então eu queria falar um pouquinho, querido, sobre a inteligência espiritual, tá bom? E o que é a inteligência espiritual? Ela é uma inteligência do propósito, ela é uma inteligência dos sentidos. O sentido, no caso, os sentidos, da nossa vida e os valores. Diga assim, inteligência espiritual é a inteligência do propósito, do sentido da vida e dos valores. Eu quero explicar algo para vocês, vai ser um pouco técnico, mas depois ela vai caminhando com a ministração. Porque assim, eu tive a preocupação de pesquisar algo nesse sentido, entender, porque às vezes nós deixamos de nos desenvolvermos como servos de Deus e como líderes, porque muitas vezes não compreendemos a dinâmica de como é o nosso funcionamento. E quando nós aprendemos como as coisas funcionam, fica um pouco melhor para nós nos desenvolvermos. Então, olha só, é muito importante nós sabermos, de fato, o propósito, o sentido e qual a importância dos valores na nossa vida. E aí é interessante nós observarmos isso, porque a inteligência espiritual é justamente essa capacidade de eu achar sentido em tudo que eu estou fazendo. Então nós, como somos líderes, nós precisamos ter isso dentro de nós muito bem desenvolvidos, muito bem desenvolvido. Por quê? Porque senão a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se a gente perde o propósito, a gente perde o sentido, a gente perde os valores, aí, queridos, nada mais vale a pena lutar. Agora, quando a gente acha um sentido para viver, pode aparecer as maiores dificuldades, mas nós vamos permanecer. Então veja, eu quero citar algumas frases aqui bem interessantes, e aí eu já entro aqui propriamente em alguns pontos dessa palavra. Olha só, o nosso cérebro, ele é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. E vou já mostrar para você onde que nós vamos chegar com tudo isso. É uma frase de um grande, grande ator, que foi o Charles. Quem já ouviu falar no Charles Chaplin? Quem faz administração e pedagogia, a gente estuda o filme Tempos Modernos, que é um filme para mostrar aquela dinâmica da abundância de época, os professores sempre passam de assistir, Bom, olha só, a força do hábito e o seu efeito penetrante na performance cotidiana é a chave para entendermos a dificuldade frequente de alterar um comportamento estabelecido, seja um simples hábito alimentar, uma atividade física ou uma dependência química. Olha só que coisa interessante. O que essa palavra tem a ver com inteligência espiritual? Olha só. A inteligência espiritual, ela vai trabalhar algo também dentro de nós chamado hábitos. Muitas coisas que nós deixamos de fazer, ou até que fazemos, está ligado aos hábitos. Por mais simples que seja. Por exemplo, eu não consigo emagrecer ou ter uma vida melhor alimentar. Eu sei que tem coisas que eu não posso comer, um exemplo, mas eu insisto em comer. O que está acontecendo? Ali tem um hábito, porque é muito mais fácil eu comprar uma Coca-Cola e tomar 2 litros no almoço, do que eu pegar um limão ou 2, espremer, colocar na água, colocar umas gotinhas de adoçante e tomar. Seria muito mais saudável, mas a pessoa, a gente é muito fast food, muito rápido assim. Então isso é um hábito, e a inteligência, ela vai nos ajudar a mudar hábitos ruins para hábitos bons. E aí vou já chegar num ponto aqui que você vai encaixar aqui tudo que nós vamos falar aqui.
Então, a inteligência espiritual, ela é algo que eu já pensei, eu falei, poxa, peraí, se tem inteligência emocional, será que não existe inteligência espiritual? E comecei a pesquisar, e existe uma teórica, né, acho que na Universidade de Harvard, que trabalha sobre inteligência espiritual, e tem um brasileiro que trabalha também inteligência espiritual, mas numa perspectiva cristã. E aí o que acontece? A inteligência espiritual vai trabalhar valores que vão acessar áreas específicas do nosso cérebro, e eu vou já mostrar para você, coisas aqui maravilhosas, né? Nessa pesquisa que eu fiz aqui, coloquei alguns pontos, e nós vamos encaixar o quebra-cabeça aqui. Vamos continuar aqui na leitura aqui, né? Olha só. Existe uma região no nosso cérebro chamada ínsula, e essa região chamada ínsula, ela foi chamada do ponto de Deus. Se Deus criou o cérebro, existe uma parte do nosso cérebro que Deus se manifesta ali, e é justamente essas manifestações que nos dão sentido. Não é por acaso que Deus criou o cérebro, e ali Ele colocou uma área para se manifestar. Eu vou já mostrar para vocês aonde que é essa área aqui, que é bem interessante. Bom, essa área do nosso cérebro, ela é extremamente responsável pelo que nós falamos. Ela dá sentido, ela dá propósito. O que mais? Ela é sempre responsável pelas aquelas partes das emoções que nos agradam. O que mais? Sentimentos, até aquela sensação de nojo, de desejo, de orgulho, de arrependimento, eles estão dentro dessa área do nosso cérebro. É um ponto específico que eu vou já mostrar para vocês aqui. Por exemplo, essa área ela é responsável, inclusive, para rejeitar coisas que nós não aceitamos. Por exemplo, você sabia que essa área é responsável justamente pela ânsia de vômito que nós temos? Porque o que é o vômito? É quando alguma coisa está dentro de você que não está bem, e aquilo quer... Você já viu quando uma pessoa está possessa pelo espírito maligno, geralmente ela vomita? Por quê? Porque o cérebro, aquela região, não quer aquilo, e o espírito está expulsando ali. Isso é interessante, né? Que isso... A ciência, né, ela confirma exatamente o que nós estamos falando aqui. Inclusive Deus, né, vomitará os mornos, né? Diz lá em Apocalipse, né? Tem um texto lá que antes seja quente ou frio, mas antes vós sois mornos, né? Estou para vomitar da minha boca. Mas vamos avançar aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês algo que vai abençoar muito a sua vida também. Uma pesquisa descobriu que a cada 10 coisas que pensamos ser um problema, apenas 3 o são. Então você vê que a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, e o que eu quero trazer também com essa palavra é que você tenha mais saúde mental, mais saúde espiritual. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com tanta coisa para nós administrarmos, e se nós não aprendermos aqui encontrar um meio termo em tudo isso que nós vivemos, nós vamos padecer no meio do caminho, vamos abandonar o propósito, e aí nós vamos viver de uma forma que talvez não vai ser muito agradável. Olha só, sobre o hábito, ele em relação à formação de hábitos, nós temos uma associação de 3 fatores, diga-se um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então, geralmente, a questão dos hábitos, elas estão ligadas a isso. É interessante pensar que tudo que nós fazemos, com certeza, você faz porque você tem um gatilho. Por exemplo, por que você às vezes dá vontade de tomar aquele refrigerante gelado? Porque dá aquela sede. Pensou aí? Gatilho. Aí o que vem? Uma rotina. Vou comprar lá no fulano, na esquina. Aí depois, a recompensa. Aí aquele refrigerante que você toma e tal, aí dá aquele relaxamento. Mas ali é uma rotina. Tudo isso que eu estou falando, no final, como eu digo, a gente vai encaixar um quebra-cabeça e você vai entender. Deixa eu só falar sobre esses pontos aqui, tá? Sobre hábitos, inteligência espiritual, saúde mental, tá? Olha só que coisa também interessante aqui que nós temos. Bom, essa parte do nosso cérebro, que é chamada de ponto de Deus, onde a inteligência espiritual ela é trabalhada, ela foi descoberta por um fisiologista alemão, né? Que aqui o nome não importa muito, mas assim, comentar assim, mas que é o Johann, né? Christian Heyl, que descobriu que a ínsula, ela foi uma região sempre negligenciada no estudo da mente. E é justamente nessa área que nós vamos desenvolver todo o nosso senso de propósito.
E aí por que eu estou falando tudo isso? Eu falei, nós vamos encaixar no final, mas também é para você entender o seguinte, que o nosso cérebro ele é fundamental dentro dessa saúde que nós precisamos. Se nossa mente não estiver bem trabalhada, nós vamos, queridos, assim, nos desmotivar, tudo vai ser cansaço, sabe, desânimo, a gente vai estar sem força. Mas quando você tem propósito, essa região ela vai liberar tantas coisas boas para nós, que vai nos ajudar, e Deus que fez isso. Amém? Bom, e aí então foi feito várias pesquisas durante muito tempo, tá? E descobriu que o funcionamento dessa região do nosso cérebro, ela nos beneficia. Por exemplo, quando essa área ela está muito ligada à felicidade, quando você ouve uma música, quando você está em comunhão, quando você tem algo positivo. Por exemplo, quando você quer se vingar e alguma coisa diz para você não fazer, é essa região do nosso cérebro que Deus criou que diz, não faça isso. Ali que ela gera, ainda que você queira se vingar, você queira talvez fazer uma coisa errada, né, retribuir o mal com o mal, aquela região fala assim, não, você tem propósito, você não vai fazer isso. E essa área os cientistas descobriram chamado o ponto de Deus, no nosso cérebro. E a Bíblia já falava sobre isso, eu vou mostrar para vocês há quanto tempo, né? Vamos avançar aí. Aí tem o cérebro, você pode avançar aí para outro slide. Olha que coisa interessante. O cérebro saudável, olha irmão, não sei se dá para você ver, pode estar um pouco... Quer que apague a luz para ficar mais... Por favor, minha bispa, por gentileza. Olha ali, ó. Isso aqui são dois cérebros. Olha como é que fica o cérebro de uma pessoa saudável quando ela busca felicidade, saúde, né, viver uma vida, né, próspera, inteligente, criativa. O cérebro ele é sadio. Mas quando o cérebro, olha ali, ó, não saudável, quando ele fica rígido, inflexível, pobre, doente, como fica? O nosso cérebro ele adoece. Ele cria lesões no cérebro. A pessoa sabe que ela não é intolerante, a pessoa que mais? Ela é impaciente, sabe? Ela vive ansiosa. O cérebro, ele adoece. Você sabia disso? Adoece. A mente da pessoa não consegue dormir direito. A mente, ela adoece, queridos. Ela adoece, fica doente. E a nossa mente, onde está a sede, né, das nossas emoções, da nossa vida, da nossa espiritualidade, ela fica o quê? Lesionada, né? Então vamos avançar aí. Aí que eu fiz esse recorte aí para você entender, ó, o ponto de Deus, essa região do cérebro, né, que esse ponto aqui, né, esse pontinho aqui, toda essa região é onde acontece o mistério de Deus. Isso é comprovado pela ciência, isso é muito interessante. Foi feito experiências, né, neurociência com pessoas espirituais, e toda vez que tem um benefício espiritual do perdão, do amor, da felicidade, essas regiões são as que trabalham, mais trabalham. Por isso que às vezes o cérebro de uma pessoa que comete, por exemplo, um psicopata, por exemplo, essas regiões aí, elas têm lesões. Ou ele nasceu com um problema, geralmente é o que acontece, e ele não tem essa sensibilidade. Né, alguns, só Deus, né, tem misericórdia, porque infelizmente, né, aqueles que são psicopatas, serial killers, eles têm essa problemática no cérebro deles, eles não têm sensibilidade, né, eles querem que o egoísmo deles se aflore, né? Então essa região, não vou detalhar aqui para vocês, mas ó, o hipotálamo, amígdala, lembrando que a amígdala não é aqui, né, a amígdala tem outra amígdala que é no cérebro, tá? Aqui o hipocampo, ou seja, toda a região do córtex pré-frontal, ela é trabalhada e nos é um benefício. Aí entra o perdão, a misericórdia, tantas coisas que Deus já criou pela sua palavra que beneficia o próprio homem. Vamos avançar aí para a gente não ficar muito em detalhes, né? Por isso que o líder espiritual deve trabalhar o fortalecimento dos sonhos de uma pessoa e os seus próprios sonhos. Quando você trabalha sonhos e propósitos, a nossa mente ela é muito beneficiada. Aí tem um outro ponto aí que vamos avançar, que eu coloquei aí, porque olha o que diz o mandamento de Deuteronômio 6, 4 e 8. Ó. Aliás, 6 do 4 ao 8, nessa parte final do versículo 8. Aí também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Justamente essa área aqui do nosso cérebro aqui, parte mais frontal, é que Deus ele trabalha. É interessante isso. E nos traz muitos benefícios. E nós vamos entender que benefícios são esses. Por isso que ali, ó, o mandamento fala, serão como frontais.
né? E antigamente Deus deu ao seu povo, né, que atasse, né, o tefilim aqui e coloca justamente na região aonde diz que Deus trabalha no ser humano. Isso é bem, bem interessante. Vamos avançando aí. Olha só. Se o seu propósito, deixa eu ver aqui, tá aqui. Ó, se o seu propósito de emagrecer estiver fortalecido, haverá condições de resistir à tentação de tomar 2 litrão, né? 2 litrões de refrigerante, né? Não pode, mas está tomando. A única área capaz de deter sua emoção é a sua espiritualidade, que alimenta esse propósito. Ah, eu não consigo, mas sabe por quê? Porque as crenças dessa área, elas estão o quê? Totalmente programadas. Essa aqui é a verdade. Você não é o que você fala. Você é o que você faz. Simples assim. Toda vez, não, mas eu sei, mas a pessoa não faz, ela não sabe. Porque se ela soubesse, ela fazia. Então diga assim: eu preciso alinhar o meu propósito. Por exemplo, quem está buscando um relacionamento, orando por alguém, esperando no Senhor, você tem que aperfeiçoar ainda mais o seu propósito. Por quê? Porque senão você não vai resistir. O seu propósito, ele tem que ser mais fortalecido. E o teu propósito, ele vai o quê? Ele vai gerar condições de resistir. Ainda que você sinta vontade. Mas o propósito, ele vai o quê? Te colocar nos trilhos. Isso é muito interessante. Bom, aí vocês sabem um pouco sobre a dopamina, que é um hormônio aí do prazer, também da motivação. E quando nós temos propósito, essas substâncias, elas são liberadas dentro do nosso cérebro e nos trazem benefícios. Por isso que perdoar verdadeiramente, ele vai me trazer benefício. Você sabia disso? Quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu tenho paciência. Não é verdade? Então tudo isso traz benefício para o nosso cérebro. Porque quando eu estou com raiva, você fica em paz, quando você está com raiva, chateado. A mente, irmãos, fica liberando hormônios que vão prejudicar ainda mais o nosso cérebro. Por exemplo, nós discipulamos pessoas. A gente sabe que muitas vezes a gente se entristece com algumas situações, né? ou algum trabalho, alguma situação da obra, mas nós precisamos guardar muito bem o nosso coração e confiar em Deus. Amém, queridos? Confiar no propósito, confiar que o que Deus nos trouxe é bênção para a nossa vida. Eu falei isso agora de forma generalizada, agora eu vou começar aqui a funilar aqui um pouquinho, né, onde eu quero chegar. Olha só, existe uma teoria que ela se harmoniza nas escrituras porque ela tem base bíblica, é uma teoria bíblica, na verdade, que é a teoria das ideias angulares, tá? No desenvolvimento da inteligência espiritual. O que são a teoria das ideias angulares? Vamos lá. A teoria das ideias angulares, ela é um método utilizado por Jesus, para o desenvolvimento da inteligência dos seus discípulos. O que Jesus fez com seus discípulos foi desenvolver neles uma inteligência espiritual. E como é que ele fez isso? Através da pregação do Evangelho. O que são as ideias angulares? Esse autor brasileiro, o que ele fez, meu apóstolo? Ele fez uma pesquisa extensa com crentes e falou bem assim: olha, você pode me citar quais são os versículos bíblicos ou quais as passagens bíblicas que mais impactaram você, ou a passagem bíblica que mais impactou? Aí teve uma relação. Ele selecionou 25 versículos bíblicos que são fundamentais para essas pessoas se desenvolverem e terem uma mudança, e tiveram uma mudança de vida. Ele falou: e o que isso causou na sua vida? Isso aqui me ajuda com isso aqui me ajuda com isso aqui me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu fui transformado, eu me converti. Então, o que ele quer trazer? Que a teoria das ideias angulares, o que é? São os ensinos de Jesus que dão base para a minha vida. E quando eu tenho elas desenvolvidas dentro de mim, e não é só discurso, de fato eu vivo isso, toda a construção do reino de Deus, ela vai ser estabelecida dentro do meu cérebro, dentro dessa região chamada ponto de Deus, que é onde tudo acontece. Se você está aqui é porque essa região, ela está trabalhando na sua vida.
Se isso não trabalhasse, você não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Se você não tivesse propósito, se você não quisesse nada com Deus, você não estaria aqui. Isso te dá sentido. Eu tenho certeza que talvez você está cansado, você já quer jantar, você já quer voltar para casa, quer sentar naquela cama maravilhosa, quer esfriar um pouco, né? As tensões da semana, mas você está aqui porque essa região te dá propósito. Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas isso não é coisa de psicólogo só, né? Coisa de psicologia. Aí Deus começou a ministrar, mas quem fez o cérebro? Não foi Deus? Então Ele colocou ali no cérebro uma região para trabalhar esses propósitos. Aí eu falei, é verdade, Senhor. Então, glória a Deus, glória a Deus por isso. Então Jesus ele desenvolveu a inteligência dos seus discípulos, trazendo essa base do reino dos céus. Por exemplo, nós vamos falar mais sobre esses detalhes aqui já na sequência. Então, o resultado de uma alta performance, felicidade e bem-estar pode ser utilizado tanto no nível pessoal como na liderança como nas organizações, né? Esse benefício atinge a plataforma que a inteligência espiritual acessa e é chamado de método de inteligência angular devido aos aspectos poderosos da espiritualidade e ressignificar crenças e valores em função de um propósito maior. Então você tem um propósito maior, essas ideias, esses versículos, essas bases do reino de Deus em nós, faz com que eu pense assim, não, isso aqui bem forjado dentro de mim vai construir um edifício maravilhoso do reino de Deus. Gente, isso aqui é revolucionário quando você entende isso. Por quê? Porque realmente você tem uma base também no racional para você entender que Deus trabalha também, diga assim, na razão do ser humano. Então olha só, a inteligência espiritual consiste em olhar sob a perspectiva, olha, isso aqui é interessante, esse conceito que eu trouxe aqui para vocês, olha só. A inteligência espiritual consiste em olhar sob a perspectiva espiritual, de modo que algumas características saltarão de dentro da pessoa que não usa o ego para tomar decisões, mas sim o espírito. O caráter de Deus no homem só pode sobressair se a essência posta por ele no espírito fluir em sua mente por meio das verdades, dos princípios e dos valores do reino de Deus, se fizerem parte integrante do seu sistema de crença. Então o que Jesus fez, na verdade, ele sabia disso, Jesus. Ele falou, vou trabalhar a inteligência espiritual na vida dos meus discípulos, vou colocar a base do reino de Deus dentro deles. E onde é? É nessa região do córtex pré-frontal. Ele coloca ali, aí você pensa por meio do evangelho. Você fala, peraí, eu não vou brigar, eu não vou fazer isso, eu não vou aquilo, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou andar a segunda milha, porque isso faz parte do meu sistema de crença, que é colocada pelo evangelho, né, de Jesus dentro de nós. Isso é maravilhoso. É por isso que você não abandona o evangelho, porque essa região da sua vida está muito ministrada por Deus. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então veja, então a pessoa espiritual que ela valoriza esses ensinos, ela tem um grande poder para ressignificar tudo ao seu redor, e principalmente dentro dela, principalmente questões que acontecem em nossa vida, né, que nos trazem dificuldades. Olha só, existem aqui algumas habilidades, né, para nós desenvolvermos a felicidade, no sentido dos benefícios, né, que o reino de Deus me traz e traz para o meu cérebro, né, para a minha vida, para a minha espiritualidade. Então, por exemplo, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E aí, queridos, esse é um grande desafio para todos nós, porque muitas vezes nós não estamos nos conhecendo. Às vezes a gente, naquela ministração para casais, né, que nós falamos sobre a linguagem do amor, né? A linguagem do amor, às vezes é na rede de casal que o casal começa a entender o que o outro gosta, porque convive e não consegue decifrar o outro. E aí, queridos, a gente precisa aprender o que? Nos decifrarmos, entender. Não, realmente eu preciso. Por exemplo, a inteligência emocional do Daniel Goleman, ele prega sobre isso, ele ensina isso, que eu preciso me conhecer para me poder mudar. Como que você vai mudar algo que você não conhece? Então eu preciso me conhecer. Então nós falamos aqui, ter propósito de vida, eu vou avançar aqui, ter uma hierarquia de valores, e aí eu vou chegar aqui num outro ponto para a gente avançar, porque são outros detalhes que não tem como nós falarmos aqui. Mas eu quero trazer essa compreensão para você nessa noite. Bom, existem alguns sabotadores, tá?
que eles irão dificultar o desenvolvimento da inteligência espiritual e as ideias do reino de Deus, que nós chamamos de ideias angulares aqui. Olha só, quais são os sabotadores do reino de Deus dentro da minha alma? O primeiro é o espírito crítico, a pessoa, né, no sentido de insistir em algo que não é bom para ela, o insistente. O prestativo, que é prestativo com todo mundo, menos com ele mesmo. O que mais? O hiperrealizador, aquela pessoa que sabe, ela pensa que ela pode realizar tudo, sabe? São coisas que vão sabotar o propósito dentro, né, do meu sistema de valores. Aquele sentimento vitimista, a pessoa, ela é vítima de tudo, é todo mundo contra ela, então são sabotadores. O que mais? A hiperracionalidade, a pessoa é super racional, tudo no plano racional. Então diga assim: misericórdia, Senhor. O inquieto, o controlador e tantos outros sabotadores que vão. Então você começa a perceber que, de fato, a confiança, as crenças, a fé nos valores do reino, eles fazem a diferença dentro de nós. Irmãos, isso é tão poderoso que você viu que Jesus, ele não trouxe uma injeção e aplicou na nossa mente. Ele não fez isso. Qual é a mensagem do reino de Deus? A pregação dos valores do reino. Por isso que uma pessoa, irmãos, por mais difícil que seja, continue pregando, uma hora ela vai mudar, irmãos. Pregue, testemunhe, que vai o quê? A pessoa, ela vai, diga assim, ela vai mudar. Uma hora ela vai mudar, nós temos que crer nisso. Aí eu vou avançar aqui bastante, tá? Porque aí eu vou finalizar nisso aqui que vai ficar bom. As 4 habilidades supremas do reino de Deus que todos nós precisamos desenvolver muito bem. Primeiro é a gratidão. Isso é uma base, irmãos, para nós preservarmos a nossa saúde mental pela inteligência espiritual. Quando eu tenho gratidão na minha vida, isso é um valor que não é só da emoção, não é só da inteligência emocional. Esse é um valor divino. Irmãos, quando nós somos gratos, nós não nos incomodamos com as coisas, com as pessoas, nós somos pessoas felizes. Então diga, gratidão é importantíssima. Quando você entende, por exemplo, que a vida ela é um presente. Você sabia que a sua vida é um presente? É um presente. Quantas pessoas não puderam, né, alcançar certas coisas e nós temos alcançado? Ou talvez muitos de nós poderíamos, Deus nos livre, né? Halila disse, estarmos numa cama, enfermos, mas você está aqui. E aí por meia hora você já está querendo ir embora. Calma, é bênção. O apóstolo trouxe algo para mim, poxa, vai ser bênção para a minha vida. Isso é gratidão. É gratidão. Quando nós somos gratos, a gente não se incomoda com as coisas. Amém? Então, diga assim, a gratidão são habilidades que nós precisamos desenvolver. Amém? Um outro ponto, o perdão que nós falamos. Olha essa frase do Max Lucado, muito interessante, ó. A chave para perdoar os outros é deixar de se concentrar no que eles fizeram e começar a concentrar-se no que Deus fez por você. Nossa, que frase tremenda. Coloque no status, põe na camisa, põe lá no espelho. Nossa, isso aqui é do céu, essa frase, irmãos. Não, mas fulano, eu não podia passar por isso, isso é muita injustiça. Mas quando você fala, e eu não fui injusto com Deus? Quando você vai para esse nível da espiritualidade, irmãos, são as ideias angulares. A base, o que é algo angular? Quem lembra da pedra angular? A pedra angular é uma base que é colocada para os edifícios serem construídos. Se isso aqui não for construído dentro de nós como base, o reino de Deus não se estabelece dentro de mim. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Irmãos, eu tenho que fazer o alicerce. Eu posso fazer uma casa linda para cima, mas se não tiver alicerce, o que acontece? Ela vai cair realmente. Vento, uma hora ela vai cair. Então diga, eu preciso ser grato. Eu preciso trabalhar o perdão. Amém? Voltando aqui na gratidão para finalizar aqui, quando entendemos que é um privilégio ter uma família, um pai, uma mãe, uma esposa, filhos, irmãos, e ter amigos, nos torna ricos. A gratidão inunda o nosso ser, irmãos. Quando eu começo a ter um olhar mais contemplativo, isso é maravilhoso. Eu olhar para aquele prato maravilhoso que a esposa fez aquela comida e falar, meu Deus, que
Meu Deus, minha esposa tirou um tempo para fazer comida para mim. Meu Deus, eu não mereço. A gente acha que merece, mas não merece não, a gente não merece não. Minha esposa é que é bênção mesmo, não merece não. Gente que acha que a gente merece demais. Não, é bênção, irmãos. Amém? O que mais? Agora, sobre o perdão, depois na próxima colocação aqui, depois da frase de Max Lucado. A mágoa aciona um sabotador chamado vítima. Você sabia disso? A mágoa. Porque eu sempre falo aqui na congregação, a questão não é perdoar, porque perdoar você perdoa. A questão é a mágoa que gera a situação, que a gente tem que trabalhar muito no nosso coração. Então, ó, a gente vai se achar vítima. Eu não podia passar por isso, né? Já abordado anteriormente, que busca sempre alguém responsável por sua dor e mágoa. E isso nos faz pequenos, pois toda vítima se vê pequena e fragilizada. É ou não é? Então diga assim: Jesus, misericórdia de mim, Jesus. Amém? Outra habilidade importante, querido, a meditação. E a meditação que eu falo não é ficar lá, né, horas e horas ali, só olhando para cima, não. Nada contra quem faz. Mas a meditação é aqui na palavra. Olha o que Deus fala para Josué, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Então, queridos, assim, quanto mais eu medito, esse é um exercício maravilhoso que nós estamos fazendo, de ler a palavra, de estar em comunhão. Queridos, é uma inteligência maravilhosa que nós estamos desenvolvendo dentro de nós. Amém? Olha só, essas áreas que nós estamos falando aqui, elas são as áreas que, né, os cientistas chamam de o ponto de Deus do cérebro. Áreas consideradas de frequências espirituais no cérebro. Ainda que os homens falem, né, sobre meditação e perdão, mas quando eu aplico a meditação, o perdão e a gratidão ensinada pelo reino de Deus, da forma como o Senhor nos ensinou, queridos, tudo melhora. Tudo melhora. Outra coisa importante, compaixão. Quando sentimos felicidade, descargas elétricas em nosso cérebro ocorrem do lado esquerdo do córtex pré-frontal, da mesma forma que as sensações negativas e de infelicidade ocorrem no lado direito. Então o estudo vem atraindo todo o mundo científico, já que em uma pesquisa o voluntário é estimulado a escolher a felicidade, a decidir por ela e a sair dela e por fim a voltar a ela. Quanto maior for o nível de felicidade de uma pessoa, mais fácil será essa transição. Então o que acontece? Essa felicidade que eu estou falando é se sentir bem com Deus, com as pessoas. Não permitir que sentimentos negativos tomem a minha vida e o meu cérebro, que isso nos afeta de fato. Aí veja, olha só. Aí deixa eu te falar algo. Ser feliz é uma decisão, assim como o perdão. Você sabia disso? Olha só. A felicidade é uma decisão e não depende de circunstâncias. Ah, não, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver uma casa. Quem disse? Claro que um dia você vai ter. Mas se você condicionar sua felicidade a ter uma casa, querido, ou um carro, o que mais? Não depende das posses. A felicidade, ela está na percepção, no olhar de gratidão. Não, peraí, gente, eu tenho pastores maravilhosos, eu tenho líderes maravilhosos, eu tenho discípulos. Eu sou feliz por isso. Não é maravilhoso? Quando você começa a ter um olhar para encarar a felicidade e permitir que a felicidade faça parte do nosso ser. Amém? Bom, aí veja, treinar a mente acarreta mudanças significativas com relação à felicidade. A compaixão é um dos principais geradores da felicidade. Amém? E aí eu já concluo aqui, dizendo algo para você aqui. Deixa eu ver se eu notei aqui que eu não quero perder o que eu quero lhe falar nessa hora. Perfeito. Vamos aqui para o final. Olha só. Aí eu vou usar aqui, né, os estudos científicos. Ó. Cientistas chegaram a afirmar que os indivíduos que atingiram o auge em alguma habilidade, por exemplo, preste atenção nisso, ó, por exemplo, a de primeiro violinista de uma orquestra ou um superastro do futebol mundial, praticaram aquela habilidade por pelo menos 10 mil horas. Você sabia disso? Alguém que desenvolveu uma hiperhabilidade, no mínimo, ele treinou
pelo menos aí 10 mil horas. Aí, onde que eu quero chegar com tudo isso aqui, nós vamos concluir. Não é por acaso que a habilidade e a experiência de um piloto de avião ela é mensurada pelas suas horas de voo. Você pode ver, quando vão contratar um piloto tem que ter tantas horas de voo. Porque o desenvolvimento dele vem pelo tempo de prática. Amém? Aí, então isso significa que em qualquer coisa que você deseje ser o melhor, o estudo e a prática por pelo menos 10 mil horas farão você praticamente inabalável nisso. Agora vem onde eu quero finalizar com você aqui essa explanação aqui. Por que não treinar para sermos felizes? Saber que isso é um treino? É um treino. Que tal começar hoje um treino para ser feliz? É um treino. Cara, quer saber? Hoje eu quero ser um bom líder. Quero ser um bom discípulo. Você pode treinar. E qual é o nosso maior treino? Desenvolver os princípios do reino de Deus. Quando eu desenvolvo muito bem esses princípios, eu vou gerar felicidade. Porque, irmãos, eu digo para você vive triste porque serve Jesus? Quem vive triste aí porque serve Jesus? Dá um glória a Deus. Então eu concluo dizendo para você o seguinte, ó. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para nós vivermos o melhor dele. Ele nos criou, nos deu um cérebro, colocou lá naquele cérebro uma região onde o reino de Deus é desenvolvido. Ele colocou os seus ensinos que são a base para o reino de Deus se desenvolver. Então, por tudo isso que nós falamos, nós queremos que você seja muito feliz servindo a Jesus. O problema nunca vai ser a missão. O problema não é a massa, o problema não são os pastores, o problema sabe, somos nós mesmos que querer fazer diferente e não negociar isso e fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. E aí, queridos, nós vamos agradar o coração do nosso Deus e vamos ser felizes. Falamos no início aqui da nossa apresentação, né, do nosso seminário, Silas e Paulo é o maior exemplo de pessoas que tinham a mente transformada pelo Evangelho. Poderiam estar reclamando, né, chateados, mas o que eles foram fazer? Adorar a Deus, louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Ainda ganharam uma vida. A vida do carcereiro. Você já imaginou que coisa, meu pastor? E a família, né? Ele foi lá da família e ganhou a família inteira. Ganhou a família inteira. Olha, irmãos, que coisa linda. Simplesmente porque teve a inteligência espiritual que Jesus desenvolveu e quer desenvolver em todos nós. Irmão, nós estamos amadurecendo a ponto de coisas pequenas já não nos abalarem não, irmãos. Nem coisas assim, né? Deus nos livre, né, do mal. Mas que nós vamos ter fé, paciência, vamos sobreviver a tudo isso. Querido, e você não vai abandonar o barco. Você não vai abandonar o barco. Eu convido você a se pôr de pé nessa noite. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida.